Vamos falar de análise combinatória, conteúdo muito importante para os vestibulares e principalmente para o Enem, sempre frequente nestas provas. Então, vamos lá. Vamos começar pelos conectivos I e O, tão importantes para problemas de contagem. Vamos colocar a seguinte situação. Digamos que uma pessoa quer ir de Recife a São Paulo passando por Salvador. Existem duas opções de estradas para ir de Recife a Salvador e 3 opções para ir de São Paulo a Salvador. De quantas maneiras essa pessoa pode ir? Note que para cada estrada de Recife a Salvador existem 3 outras opções. Então, vamos ter 2 vezes 3, 6 opções, 6 maneiras. Agora, se tivéssemos interessados em ir de Recife a São Paulo, tendo 3 opções terrestres e 2 opções aéreas, teríamos 3 com 2, 5 opções. E aí, quando é que nós multiplicamos e quando é que nós somamos? Note que no primeiro exemplo, precisamos pegar uma estrada de Recife a Salvador e uma estrada de Salvador a São Paulo. O conectivo utilizado foi I. Já no segundo exemplo, precisamos pegar uma estrada de Recife a São Paulo ou então uma das 2 opções aéreas. Note que o conectivo foi OU. Então, podemos concluir que, quando o conectivo for I, é o princípio multiplicativo. Quando o conectivo for OU, é o princípio aditivo. Então, podemos até generalizar. Se tivermos 2 conjuntos A e B disjuntos, ou seja, que não têm elementos em comum, existem P mais Q maneiras de se escolher um elemento de A ou um elemento de B. Note que para o conectivo OU é o princípio aditivo. Agora, existem P vezes Q maneiras de se escolher um elemento de A e depois um elemento de B. Note que, se o conectivo for I, é o chamado princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Em síntese, conectivo OU é o princípio aditivo, conectivo I é o princípio multiplicativo. Vamos pegar um exemplo. Digamos que chegamos a uma lanchonete que oferece as seguintes opções de sanduíche e sorvete. Para escolher o sanduíche composto por um pão, um queijo e um tipo de molho, nós temos 4 opções de pão, 3 opções de queijo e 2 opções de molho. De quantas maneiras é possível escolher um sanduíche composto de pão, queijo e molho? Para escolhermos esse sanduíche, precisamos escolher um pão, que é feito de 4 maneiras, escolher um queijo, que é feito de 3 maneiras, e escolher um molho. Como o conectivo é I, o princípio é multiplicativo. Existem 24 maneiras de se escolher um sanduíche nesta lanchonete. De quantas maneiras é possível escolher um sorvete com calda? Para escolher um sorvete, temos 4 sabores e uma calda de 2 tipos. Então, vamos escolher um sabor e uma calda. Como o conectivo é I, temos 4 vezes 2, que é o princípio multiplicativo. Digamos agora que você estaria interessado em escolher ou um sanduíche ou um sorvete. Como o sanduíche você tem 24 maneiras e o sorvete você tem 8 maneiras, mas note que aqui o conectivo é OU, então o princípio é aditivo. Você vai ter 24 mais 8, 32 maneiras de se escolher um sanduíche ou um sorvete. Vejamos algumas aplicações que caíram nos vestibulares. Por exemplo, esta primeira questão, que diz o seguinte:
Alice não se recorda da senha que definiu no computador. Sabe apenas que é constituída por 4 letras seguidas com pelo menos uma consoante. Se considerarmos o alfabeto como constituído por 24 letras e não fazendo diferença entre maiúsculas e minúsculas, quantos códigos dessa forma é possível compor? Observe que o total de códigos seria dado pelo produto de 23 vezes 23 vezes 23 vezes 23, porque para cada letra teríamos 23 opções, ou seja, 23 a quarta é o total de códigos possíveis. Mas nós pedimos aqueles códigos que têm pelo menos uma consoante. Para ter pelo menos uma consoante, basta que não tenha vogal. Então vamos calcular aqueles códigos que têm todas as letras são vogais. E nós vamos ter 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 a quarta, porque afinal de contas temos 5 vogais. Mas, como ele quer que tenha pelo menos uma consoante, ele não quer aquele que tenha vogal. Então, a gente vai retirar do total de códigos aqueles formados só com vogais, que encontraríamos 23 a quarta menos 5 a quarta, cuja resposta estaria na letra D de dado. Vamos a mais uma aplicação. Usando as letras do conjunto A, B, C, D, E, F, G, I, H, J, ou seja, um conjunto com 10 letras, quantas senhas de 4 letras podem ser formadas? De modo que 2 letras adjacentes, isto é, vizinhas, sejam necessariamente diferentes. Observe que ele colocou uma dificuldade, que a dificuldade foi justamente as letras adjacentes não podem ser iguais. Então, para formar a nossa senha, eu vou pegar aqui 4 caracteres, que no caso são 4 letras aí. Para escolher essa primeira letra da minha senha, eu teria 10 opções. Afinal de contas, disponho de 10 letras. Mas já a segunda posição, ela só tem 9 possibilidades, porque eu usei uma letra na primeira opção. A terceira opção, ela teria também 9 possibilidades. Por qual motivo? Ela tem 9 possibilidades porque você não pode colocar apenas a letra da segunda posição. Note que você pode repetir a letra da primeira. Não são todas as letras distintas que ele está querendo. Se ele quisesse todas as letras diferentes, você teria 10, 9, 8, 7. Mas ele não pediu isso. Ele pediu só a vizinha. E a terceira só é vizinha até agora, a segunda, que já está ocupada por uma letra. Então tem 9 opções. Seguindo o mesmo raciocínio, a quarta letra também teria 9 opções, porque só não pode repetir a segunda. E assim, pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, encontramos como resposta 7.290 senhas, cujo gabarito está na letra A. Agora, vamos para uma terceira aplicação, que foi uma questão da prova do Enem, que ele dizia que o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite pessoas daltônicas identificarem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias: azul, amarela e vermelha. Então nós já temos 3 cores primárias. Quais são? A cor azul, a cor amarela e a cor vermelha. Além disso, a justaposição, a combinação de 2 símbolos desses permite uma cor secundária, a combinação de 2, ele falou no texto. Então eu teria a combinação de azul com amarelo, que no caso é verde, azul com vermelho e amarelo com vermelho. Eu teria 3 outras cores secundárias, ou seja, tenho 3 primárias e a combinação de 2 dessas 3 primárias vão me dar 3 secundárias. Mas ele diz que o preto e o branco, identificados por pequenos quadrados,
o que simboliza que o preto é cheio e o branco é o vazio, os símbolos preto e branco também podem ser associados aos símbolos que identificam as cores, significando se essas estão claras ou escuras, ou seja, existem as tonalidades. Vê que ele deu a entender que existem 3 tonalidades. Quais são? A normal, a clara e a escura. Para cada cor que a gente obtém, seja ela primária ou secundária, nós vamos ter 3 tonalidades. Por exemplo, azul claro, azul escuro e o azul normal. Então vamos lá. Esse é o diagrama criado por Miguel Neiva, que vai combinar símbolos das cores primárias para a identificação de pessoas daltônicas, para auxiliar nisso aí. Você observa logo que nós temos 3 cores primárias. E temos a combinação de cada 2 cores primárias, nós vamos ter 3 cores secundárias. E nas tonalidades normal, clara e escura. Então, qual seria o total de cores da gente? E ainda tem o preto e o branco. Nós vamos ter 3 cores primárias mais 3 cores secundárias. Dão 6 cores. Mas essas cores devem ser multiplicadas por 3. Por qual motivo? Porque cada cor pode ser clara, escura ou normal. Acrescentando a essas 18, 6 vezes 3, as 2 cores, a preta e a branca, nós temos 20 cores nesse sistema criado pelo Miguel Neiva, o designer português, que criou o sistema para auxiliar as pessoas daltônicas na identificação das cores. E a resposta está na letra C. Agora, vamos estudar os agrupamentos ordenados, que são chamados de arranjos. Arranjos, os arranjos simples, aqueles que não utilizam elementos com repetição, o conjunto que a gente vai considerar de N elementos, ele não vai ter aqui elementos repetidos. Arranjo nada mais é de num conjunto de N elementos, você pegar uma sequência E ordenada de P elementos. Por exemplo, se eu quisesse arranjo de 5, 2 a 2, num conjunto de 5 elementos eu quero escolher 2. Para escolher o primeiro teria 5, para escolher o segundo teria 4. Então nós teríamos 20 arranjos. Se eu quisesse, por exemplo, o arranjo de 7, 3 a 3, eu teria 7 elementos para 3 posições. Para escolher o primeiro, eu teria 7. Para escolher o segundo, eu teria 6. Para escolher o terceiro, eu teria 5 maneiras. Ou seja, eu teria 210 arranjos. Por exemplo, se eu quisesse arranjo de 8, 4 a 4, eu tinha 8 elementos para colocar em 4 posições. Para a primeira posição, eu teria 8 possibilidades. Para a segunda, teria 7. Para a terceira, teria 6. E para a quarta, teria 5. Assim, a gente calcula o número de arranjos. Você vê que o número de arranjos aqui nada mais é do que uma aplicação do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. E existe um outro tipo de agrupamento que são as permutações, que nada mais é do que um arranjo que o número de elementos coincide com o número de posições. Por exemplo, 4 elementos para 4 posições. Para a gente calcular o número de arranjos, por exemplo, de 4 elementos em 4 posições, eu precisaria de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso seria 4 fatorial. Então, em geral, o número de permutações de n elementos, você tem n fatorial. Vamos pegar um exemplo aqui, bem simples, de anagramas da palavra aluno. Um anagrama nada mais é do que você permutar as letras de uma determinada palavra. E você vai encontrar todas essas permutações que correspondem a todos os anagramas da palavra. Aluno tem 5 letras. Se aluno tem 5 letras, nós precisamos fazer a permutação de 5 elementos. Que esta permutação de 5 elementos nada mais é do que a permutação de 5, que é 5 fatorial, que vai dar 120, ou seja, 120 anagramas.
Vamos mais além. Se quiséssemos ainda, em relação à palavra aluno, saber quantos anagramas possuem as letras A e L juntas. Se a gente vai considerar as letras A e L juntas, elas devem funcionar como se fosse um único elemento. Então não teríamos mais a permutação de 5 elementos, e sim a permutação de 4 elementos, que não é suficiente para achar os anagramas com essas características, com as letras A e L juntas, porque você ainda poderia fazer a permutação entre as duas letras A e L, ou seja, você teria a permutação de 4, porque são os 4 elementos, as duas letras juntas, A e L, a letra U, a letra N e a letra O, e ainda a permutação entre as letras A e L. Então seria a permutação de 4 vezes a permutação de 2, que você teria 4 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Então teríamos 48 anagramas com esta característica da palavra aluno. Na sequência, vamos fazer uma outra aplicação. Um problema do vestibular que diz que durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, Brasil no primeiro, Nigéria em segundo, Holanda em terceiro. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Ora, o que é que vamos fazer? Nós vamos escolher 3 países distintos para formar uma tampinha. E para escolher a primeira seleção, o primeiro país, temos 24 possibilidades. Para escolher o segundo, teríamos 23 possibilidades, já que os países são distintos. E para escolher o terceiro, teríamos 22 possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, nós teríamos 12.144 possibilidades. Esse é um problema de um agrupamento chamado arranjo. Arranjo simples de 24 elementos tomados 3 a 3. Mas a gente não precisa disso, porque nada mais é do que uma aplicação do princípio fundamental da contagem, mais uma vez, e a resposta estaria na letra D. Na sequência agora, vamos fazer uma questão que foi do Enem de 2014. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2, e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo filmes de ação, de comédia e de drama. Por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses lançamentos. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem todas as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e de drama, até que todos sejam vistos sem que nenhum filme seja repetido. De quantas maneiras distintas podemos formar essa estratégia de ver os filmes numa determinada sequência? Olha, você observa que nós temos 8 filmes de ação, 5 filmes de comédia e 3 filmes de drama, num total de 16 filmes. Mas a gente vai pegar uma sequência qualquer, não importa se é ação, seguido de comédia, ou ação, comédia e drama. O que importa é que ele estabeleceu uma ordem, e a gente vai calcular isso para uma ordem determinada. E qualquer outra ordem vai ter a mesma quantidade. Então eu vou na seguinte sequência de filmes, estabelecida como no texto também estabeleceu uma outra, que você teria ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, depois até se esgotar, para enfim ver os de drama. Mas eu vou nessa ordem que independe, cada ordem estabelecida, cada sequência de filmes vai ter a mesma quantidade. Para colocar um de ação, dispomos de 8 possibilidades. Como já usamos um de ação e temos 5 de comédia e 3 de drama, nós teríamos 5 possibilidades para o de drama. De comédia, desculpa. 3 para o de drama. Agora, a ação temos 7, porque já usou 1.
Comédia temos 4, porque já usou 1. E drama temos 2. Ação temos 6. Comédia temos 3. Drama só tem 1. Já esgotaram as possibilidades do de drama. 5 para ação, 3 para comédia e outros 4 de ação, 1 de comédia. Agora só 3 de ação, 2 de ação e 1 para ação. Se você observar, esse produto de 8, 7 até 1 de fatores é 8 fatorial. O produto de 5, 4, 3 até 1, esse produto de fatores é 5 fatorial. Bem como 3, 2, 1 é 3 fatorial. E a resposta estaria na letra B. Ou seja, a sequência estabelecida, o que nós vamos fazer vamos permutar os de ação. A permutação de 8 elementos é 8 fatorial. Vamos permutar os de comédia naquela sequência estabelecida, que vai ser 5 fatorial. E vamos permutar os de drama, que são 3 fatorial. E a resposta está na letra B de bola. Na sequência, nós vamos falar na permutação com elementos repetidos. Que sempre que tivermos a permutação com elementos repetidos, devemos perceber que os elementos repetidos de um mesmo tipo, eles não sofrem permutação entre si. Se os elementos repetidos de um mesmo tipo não sofrem permutação entre si, significa dizer que quando fizemos n fatorial, estamos considerando todos diferentes. Mas aquelas permutações de elementos repetidos de um mesmo tipo foi contada a mais. Então, porque eles não sofrem permutações entre si. Então a gente tem que retirar, tem que voltar a fazer a operação inversa que a gente fez para obter isso aí. Como a gente fez n fatorial, e fatorial é um produto, então a operação inversa é a divisão. Então nós vamos ter que dividir pelo fatorial dos repetidos. Por exemplo, os anagramas da palavra batata. A palavra batata tem uma característica de ter letras repetidas, de ter elementos repetidos. Se fizéssemos n fatorial, no caso 6 fatorial, estaríamos contando a mais, porque, por exemplo, as 3 letras A não sofrem permutação entre si, então deveríamos dividir por 3 fatorial. Assim como a letra T, as 2 letras T, não sofrem permutação entre si, então deveríamos dividir por 2 fatorial. No caso, teríamos 6 fatorial dividido por 3 fatorial por 2 fatorial, que seria 720 por 12, que daria 60 anagramas que possui a palavra batata. Na sequência, vamos fazer um probleminha também no vestibular de uma senha com elementos repetidos, que era uma senha da internet composta de 6 letras e 4 algarismos, em que a ordem é levada em consideração. Eis uma possível senha. Você observa que tem 4 letras A, 4 algarismos iguais a 7 e 2 letras B. Um total de 10 elementos, sendo 4 de um tipo, 4 de outro tipo e 2 que são de um terceiro tipo e que representam aí a letra B. Claro que a gente tem que fazer 10 fatorial, mas tem que dividir pelos 4 fatorial das letras A, 2 fatorial das letras B e 4 fatorial dos algarismos 7. Fazendo essas operações com fatorial, a gente encontra como resposta 3.150. Para facilitar, sempre que você quer simplificar uma expressão fatorial, tenta desenvolver o fatorial dos números maiores. Por exemplo, no caso aqui, nós desenvolvemos o 10 fatorial. Porque quando você desenvolve o fatorial do número maior, você vai conseguir chegar ao menor. Mais adiante, nós vamos para o nosso terceiro grupo de agrupamentos, que são as combinações que têm uma característica própria de serem subconjuntos não ordenados. Sempre que você tiver uma situação que for aplicada
a combinação, é porque aquela é a situação de que a ordem não importa. Então, se eu quisesse, por exemplo, escolher entre 5 elementos, escolher 2, que a ordem não importa. Num conjunto de 5 elementos, quero escolher 2. Para escolher o primeiro, tem 5. Para escolher o segundo, tem 4. Mas observe que encontramos 5 vezes 4, igual fizemos com arranjo, que no arranjo é um grupo ordenado, não tem a característica de ser não ordenado, como a combinação. Então contamos a mais, porque estamos considerando então que AB é diferente de BA. E no caso AB é igual a BA. Então se a gente contar, a gente vai ter 2 vezes 1, vai ter 2 fatorial. Cada grupo contado está se repetindo 2 vezes. Então vamos ter que dividir por 2 fatorial, que encontramos 10 combinações. Por exemplo, vamos mais além, mais adiante. Se tivéssemos um conjunto com 7 elementos e queríamos escolher 3 elementos, sem que a ordem importasse. Para escolher o primeiro tem 7, para escolher o segundo tem 6, para escolher o terceiro tem 5. Mas você nota que ABC, se a ordem não importar, é igual a ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Então eles estão se repetindo 6 vezes. Como é que eu contaria essas 6 vezes? 3, 2, 1. 3 fatorial. Então se liga que a gente tem que dividir por 3 fatorial. 3 fatorial é 6. A gente vai encontrar 7 vezes 5. Vamos encontrar quanto? 35. Agora, se por exemplo tivéssemos a combinação de 8, 4 a 4. Eu tenho 8 elementos, quero escolher 4. Para escolher o primeiro, teria 8. Para escolher o segundo, teríamos 7. Para escolher o terceiro, teríamos 6. Para escolher o segundo, teríamos 5. Mas devemos desordenar isso, que aí está ordenado. Aí é um grupo como se fosse arranjo até agora. Mas não são 4 elementos, devemos dividir por 4 fatorial, que encontramos como resposta 70. Na sequência, vamos fazer 2 questõezinhas sobre a combinação. A primeira delas é uma questão clássica, em que eu tenho 2 retas paralelas e distintas e que você tem 10 pontos numa reta e 6 pontos na outra reta. E a gente quer saber quantos triângulos nós podemos formar com vértice nesses pontos. Para formar um triângulo com vértice nesses pontos, nós precisamos escolher 3 pontos. Mas será que a ordem de escolha desses 3 pontos importa? Por exemplo, se eu escolhi ABC e você tivesse escolhido BAC, seria o mesmo triângulo? Sim, porque a ordem não importa. Você teria o triângulo com vértice nos mesmos pontos. Então, já que é um grupo não ordenado, é uma situação de combinação. Da mesma forma, como é que iríamos calcular a quantidade de triângulos? Eu pegaria o total de combinações, que seria a combinação de 16, 3 a 3, mas eu teria que tirar aquelas combinações que estavam alinhadas, porque 3 pontos colineares não formam um triângulo. Então você teria que retirar as combinações de 3 pontos na reta R e as combinações de 3 pontos na reta S. O que é que você teria? A combinação de 16, 3 a 3 era o total de combinações. Aí você retirava a combinação de 10, 3 a 3, que são as combinações que estão alinhadas na reta R. E menos as combinações de 6, 3 a 3, que são as combinações que estão alinhadas na reta S. Assim, fazendo as contas, você encontraria 420 triângulos. Uma outra maneira de você pensar essa questão era você também pensar em escolher 2 pontos em uma reta e 1 ponto na outra. Por exemplo, 2 pontos na reta R e 1 ponto na S. Ou então, 1 ponto na reta R e 2 pontos na reta S. Se liga que o conectivo I está associado ao princípio multiplicativo e o OU está associado ao princípio aditivo. Se eu tenho 10 pontos, quero escolher 2, combinação de 10, 2 a 2. Se eu tenho 6 pontos, quero escolher 1, combinação de 6, 1 a 1. Se eu tenho 10 agora, quero escolher 1, 10, 1 a 1. E tenho 6 na reta S, quero escolher 2, 6, 2 a 2. Encontraríamos, das duas formas, 420,
que a resposta estaria na letra D. E para finalizar, uma questão da série Glee, do Safety Dance, que era um grupo de atores de dança no hall de um shopping center, que é composto esse grupo por 6 atores e 8 atrizes. E a gente quer formar um subgrupo, um subconjunto, formado por 5 atores e 5 atrizes. Será que a ordem importa? Não. Você vai ter os mesmos 5 atores, se fosse o ator A, o ator B, o ator C, o ator D, o ator E. Se tivesse D, C, A, B, E, seria o mesmo também. Então a ordem não importa. Então vamos usar aqui combinação, que trata-se de um grupo não ordenado. Então, dentre os 6 atores, vamos escolher 5. E dentre as outras 8 atrizes, vamos escolher 5 atrizes. Que no caso teríamos combinação de 6, 5 a 5 dá 6. E combinação de 8, 5 a 5 dá 56. Teríamos 336 formas de escolher esse grupo com 5 atores e 5 atrizes escolhidos no grupo de 6 atores e 8 atrizes. E a resposta estaria na letra A. Por mais, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e dê uma curtida aí no nosso vídeo, que isso é importante para nós.